mas não falou se ele respondeu ou o que ele disse. Desculpa, eu o convidei, ele não respondeu ainda, pelo menos até antes de eu entrar na entrevista coletiva, não sei se respondeu. Eu, inclusive, o convidei para participar dessa entrevista coletiva, para que ele pudesse fazer esse reconhecimento da nossa vitória nas eleições democráticas na própria entrevista. Mas, assim, eu só tenho elogios a fazer com relação ao Alexandre, pelo fato dele ter organizado as eleições de uma maneira correta, adequada, colocou o seu diretor de patrimônio, o André, que é um grande vascaíno, para fazer as coisas acontecerem de uma maneira muito rápida. O clube estava muito bem organizado, a eleição transcorreu da melhor maneira possível. Tive meu incidente com ele, eu acho que ele teve um incidente dele com todos os vascaínos também depois, no episódio da Luz, mas eu acho que a gente pode superar isso e vou estar muito contente de ajudar o Vasco nesse momento já. A partir de amanhã já estou disposto a ir para São Januário com a nossa equipe executiva para começar essa transição, para conversar com o elenco, para a gente... É importante que as pessoas entendam que o caminho do dinheiro está mapeado, mas isso não significa dizer que o dinheiro vai cair na conta do Vasco amanhã. Nós precisamos ter uma série de trabalhos, de estruturação de garantia, de conversa com os nossos parceiros, que nós estamos trazendo, parceiros novos para o Vasco, inclusive, desenvolver com esses parceiros o que a gente precisa desenvolver em termos de estruturação de garantia, para que a gente então consiga efetivamente trazer os recursos. Para isso, a gente precisa da ajuda da vice-presidência financeira do clube, precisa de uma série de elementos do clube, de material do clube. Não tem como fazer isso de fora do clube. Isso tem que ser feito dentro do clube, junto com os profissionais que lá estão, para que a gente possa fazer essa transição no sentido de socorrer a instituição da maneira como a gente acredita que ela precisa ser socorrida. E da mesma forma, os reforços que eu tenho, eu também não quero declinar nomes ainda, porque dependerá de uma análise de scout do clube, de uma análise científica dos profissionais que lá estão, do próprio treinador, se ele entende que aquele nome interessa, não interessa, o próprio elenco, para a gente entender como é que está a situação do elenco, principalmente em termos de cumprimento de pagamento de salários. Então a gente não quer fazer isso de fora para dentro, a gente quer fazer isso dentro do Vasco, respeitando o elenco, respeitando as pessoas que lá estão. A minha outra pergunta é, na sexta-feira, quando saiu a decisão que garantiu a realização da eleição no sábado, acho que foi uma rede social no Twitter, não me lembro, que comentou que era uma decisão acertada e que ia cumpri-la. Mas, com a decisão do STJ de suspender, já deixou bem claro aqui por quais motivos, é contrário. Não tem uma aparente contradição aí? Por que uma decisão judicial vale e a outra não vale? Porque uma é dada por um tribunal que tem competência de acordo com a Constituição e é dada de acordo com a lei, e outra não. Basta você ver a Constituição Federal e você verificará quando que a Constituição Federal diz que os tribunais têm competência e quando que o STJ tem competência. O STJ não tem competência para derrubar uma decisão dada por um desembargador de um tribunal do Estado monocraticamente. Isso é tão básico que qualquer estudante de direito de quarto período sabe. Agora sim, né? Bruno Grade, do site UOL. Eleven, você falou que entrou em contato hoje com o Alexandre Campelo, enfim, desculpas, e o convidou para a entrevista de hoje. Mas não sei se você foi informado que, ao mesmo tempo, acho que algumas horas atrás, ele teve uma reunião lá em São Januário com o Jorge Salgado, e que parece que o Mussa foi convidado, mas não foi. Nesse seu contato com o Alexandre, ele te convidou para essa reunião? Não, eu não fui convidado para nenhuma reunião hoje, mas ontem à noite o Alexandre me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo. Então, eu vou conversar com ele no sentido de construir pontes para que a gente faça essa transição acontecer. E, havendo o reconhecimento dele, da nossa vitória nas urnas e dos outros candidatos, eu estou tranquilo. Eu acho que o Vasco, gente, para mim a eleição acabou. O período eleitoral do Vasco acabou. E essa é a minha perspectiva. A eleição acabou. Agora somos todos vascaínos e todos nós vascaínos temos que mostrar a nossa disposição em ajudar a instituição.
Então, se todos tiverem esse mesmo espírito, eu estarei muito contente de conversar com todos. Para mim, nenhum deles mais é meu adversário. O Alexandre não é meu adversário, o Sérgio Frias não é meu adversário, o Júlio Brandt não é meu adversário, nem o Jorge Salgado. Todos são grandes vascaínos que propuseram suas ideias para o Vasco e o eleitor, na sua maioria, escolheu qual era o projeto que ele queria para o Vasco. Minha outra pergunta para o senador Romário, embora o Eleven tenha destacado essa situação de não, supostamente não estar na Constituição, a situação do comunicado, né, por e-mail, que foi por e-mail do advogado do moço, enfim. O que está valendo no momento é essa decisão da STJ. Você, como senador da República, como é que interpreta essa situação? Que há uma decisão da STJ que, teoricamente, suspendeu os efeitos da eleição do 17. O que você tem a opinar sobre isso? Amigo, primeiramente, eu não estou aqui para me meter nessa parte, como eu falei na minha fala, né, política, muito menos jurídica. Mas o próprio doutor aqui foi bem claro de que não é válido o que aconteceu em relação a essa decisão de sábado. Se ele, que é doutor, especialista nessa área, está dizendo, eu não posso ir contra o que ele está dizendo. O que eu posso afirmar é que realmente está na hora dos grandes vascaínos, dos grandes sócios, torcedores, beneméritos e de todos aqueles que querem o bem do Vasco se unir para um bem maior, que é fazer o Vasco se colocar no lugar que realmente tem que se colocar e, na verdade, nunca deveria ter saído. Essa é a minha opinião. Aqui, doutor Levenciano, boa tarde. Hugo Lado, da Rádio Globo, da CBN. Pelo seu discurso há pouco, o senhor parece estar muito bem calçado juridicamente de que a sua vitória no pleito de sábado vai torná-lo, muito em breve, o legítimo presidente do Vasco. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação não só à parte jurídica, da qual o senhor conhece muito bem, pelo fato de ser advogado, mas estatutariamente falando, ou seja, de acordo com o estatuto que rege o clube, o que é que está faltando para que essa legitimação aconteça? Porque a gente sabe que, além do poder administrativo exercido pelo presidente, há o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral, o Conselho de Beneméritos e também o Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho de Beneméritos e o Conselho Deliberativo, além do Poder Administrativo. O que é que está faltando, então, de acordo com o Estatuto do Vasco, para que a sua vitória no pleito de sábado seja legitimada e o senhor exerça, a partir desse triênio 2021, 22, 23, a presidência do clube? Bom, muito bem. Eu queria, antes de mais nada, até ajudar os nossos colegas que estão falando que nós temos uma decisão. O Vasco não foi comunicado oficialmente dessa decisão. Então, embora a decisão exista, ninguém foi comunicado oficialmente dessa decisão, ninguém foi intimado. Então, tecnicamente falando, absolutamente nada deveria ter mudado. Quem mudou, mudou por desconhecimento de como aquela lei funciona. Repito, a comunicação oficial de ato processual pelo advogado de parte é possível única e exclusivamente por via postal, com a obrigatoriedade de juntar o aviso de recebimento nos autos. Isso está no artigo 269 do Código de Processo Civil. Ou seja, teoricamente, nós sabemos da decisão porque estamos falando do Vasco. Mas, do ponto de vista jurídico, o Vasco não foi intimado oficialmente, possivelmente não foi até hoje. Ou seja, absolutamente nada afetou a eleição. Esta decisão não afeta a eleição em nada, porque não houve comunicação oficial do ato processual na forma prevista na lei, independente da questão relacionada ao fato de que o STJ não tem essa competência jurisdicional, independentemente disso. Então, o que está faltando é a homologação da Assembleia Geral Ordinária. Ela sendo homologada, eu sou presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. É esse ato que está faltando. Hoje eu liguei para o doutor Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, liguei para o doutor Silvio Godoy, presidente do Conselho de Beneméritos, pedindo a eles que eles façam a coisa andar dentro do clube para que seja reconhecida
a nossa vitória nas urnas democraticamente, até porque possivelmente, a não ser que tenha sido intimado hoje, não esteja sabendo, até o momento o clube não foi intimado da forma prevista em lei. Só uma pergunta para o senador Romário. Romário, você disse que não participou da campanha do doutor Levenciano, da chapa Somamos, por ter 2 outros concorrentes como amigos. No caso, o Alexandre Campelo, atual presidente, e o candidato Jorge Salgado. Uma vez que a vitória do doutor Levenciano seja legitimada e ele passe a exercer a função de presidente, contando, como ele mesmo disse, com o apoio desses outros que se candidataram, você pretende, de alguma maneira, participar da vida política do Vasco, da diretoria do Vasco, ajudando pelo seu conhecimento esportivo, tirando a parte política, pelo jogador que você foi? Sim, eu disse que eu não participei dessa campanha também porque eu tenho outros 2 amigos que estavam participando diretamente junto com o doutor Levenciano. Em relação a participar da diretoria do Vasco, em nenhum momento a gente conversou sobre isso. Eu, hoje, como vocês sabem, eu sou um senador da República, tenho alguns objetivos na política e, como vocês também sabem, alguns meses passados, eu passei que tenho muito interesse em voltar ao futebol, mas nesse momento